Se Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o mal? Bom dia, paz de Deus com todos. Essa foi a pergunta que meu filho fez pra mim um dia. Gente, desculpe o barulho aí, mas vocês sabem que a gente tá em obras aqui, né? Meu filho foi criado na igreja. Deus fez tanta coisa na nossa vida, principalmente quando ele era pequeno. Muitas coisas ele não lembra, lógico. Mas devido ao meu casamento ruim, meu relacionamento ruim, né? Vocês sabem. Ele chegou uma altura que ele não quis mais saber de ir na igreja. Ele se revoltou contra Deus. Ele falava, se Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o mal? Mãe, se Deus é justo, por que Deus permite isso na sua vida? Você não merece. E me doía, gente, corta o coração um filho chegar nessa situação. Perguntar isso pra você e você ficar meio sem saber o que falar. Como você vai explicar pro seu filho sobre a justiça de Deus se acontece injustiça com o justo? Eu sempre lembrava da parte de Jó. Deus sempre falou muito comigo por essa palavra. Jó era justo. Por que ele teve que passar por tudo que ele passou? Porque o adversário acusava ele diante de Deus e Deus permitiu para mostrar para o adversário e também para ficar de exemplo para nós, né? Toda a escritura ficou ali um manual de sobrevivência para gente. Então, são exemplos vivos da misericórdia e da justiça de Deus. Mas e se alguém não acredita na Bíblia? Mas e se a pessoa não acredita em Deus? Como que ela vai viver esse mundo sem acreditar na justiça? Porque a justiça da terra é falha. Como que ela vai ter esperança de algo melhor, ter esperança de ser feliz de verdade? Eu acho que existe um buraco muito grande na vida de uma pessoa que não conseguiu alcançar a misericórdia, ou que a misericórdia de Deus ainda não alcançou essas pessoas. Porque acontece tanta coisa ruim, que se a gente for meditar, pensar só nas coisas ruins dessa vida, aí você chega à conclusão assim que não compensa viver. Que pra que viver sendo que é só sofrimento? Eu cheguei, quando eu era ainda adolescente, eu cheguei a falar isso pra mim e pra Deus, sem saber que Deus estava me ouvindo. Porque tanta coisa ruim acontece, tantas crianças que morrem, criança sequestrada, molestada, pais que brigam na frente dos filhos, filhos que crescem uma vida totalmente desestruturada. Tanta coisa. E eu falei pra Deus assim, meu Deus, por que eu nasci? Por que eu existo? Podia ter morrido na barriga da minha mãe, podia ter morrido quando eu nasci, quando eu era bebê, eu não ia ver sofrimento. Eu não ia sofrer tanto. E eu falava com Deus que eu não queria viver. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? A gente não consegue imaginar realmente
como é a sabedoria de Deus, como é a misericórdia de Deus. A gente não consegue. Por mais que você estude a Bíblia, por mais que você creia, que você tenha fé, você não tem a visão espiritual para entender o trabalhar de Deus. E muitas vezes a gente se revolta contra Deus. Porque às vezes você acha que está fazendo a tua parte, você acha que está fazendo certo, você acha que merece alguma coisa, que merece mais, que merece melhor. Só que Deus sonda os corações. Deus é perfeito na maneira que Ele faz e Ele trabalha na vida da gente. Ele é perfeito, Ele é justo. Mesmo que a gente tenha que passar um processo difícil, mesmo que a gente tenha que passar pelo fogo, mesmo que a gente tenha que passar pela dor, pela decepção, pela calúnia, Deus é perfeito. Porque o erro está em nós e não em Deus. O erro está no homem. Sim, Deus criou o homem imperfeito. Eu imagino assim, isso eu tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Eu não sou teóloga, não sou nada, não sou nada. Mas eu fico pensando assim que a vida é um teste, um imenso, gigante teste diário. Todos os dias que a gente acorda, a gente tem a oportunidade, a gente tem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Todos os dias nós temos uma infinidade de escolhas. Você pode escolher fazer o bem, você pode escolher fazer o mal. Você pode escolher agir ou não fazer nada. Você pode escolher. Você pode ser verdadeiro ou você pode ser falso. Você pode escolher. Só que é um teste todos os dias. Ah, filho. Continuando aqui, meu filho apareceu ali e me desconcentrou. Imagine toda a nossa vida, todas as nossas escolhas, todas as escolhas que eu fiz desde que eu pude escolher por mim, resulta na pessoa que eu sou hoje. E todos os dias ainda vou fazer escolhas, ainda vou mudar. Eu não vou ser a pessoa, amanhã eu não sou a pessoa que eu sou hoje. No final, você vai ser o resultado das suas escolhas. E Deus é tão justo, que de diversas formas Ele tenta nos guiar para fazer o que é certo. Todos os dias. Temos a nossa consciência, temos as leis, temos os conselhos dos pais, temos a boa vontade dos amigos, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Todos os dias. A intuição, seja lá como, né, você chame isso, mas todos os dias Deus tenta nos guiar para fazer o que é certo, para no final, lá no final, mesmo com prova, mesmo com dor, mesmo com tristeza, porque isso aqui tudo é passageiro, tudo. Lá no final, para aquele que procurou fazer o que é certo, procurou conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, se deixar guiar pela voz de Deus,
lá no final, você vai falar, valeu a pena. Toda dor, todo sofrimento. Essa é a diferença para quem serve a Deus pela fé, de coração sincero, porque ninguém engana Deus. Tem muita gente vivendo só de aparência, servindo a Deus só de aparência, mas não tem amor, não tem caridade, não tem união, semeia discórdia entre os irmãos, despreza os seus irmãos, se acha melhor, se acha no direito de julgar, enfim. Lá no final, vamos ser apenas resultado das nossas escolhas. E vai se cumprir tudo que está escrito, porque no final, alguém vai falar assim, Senhor, mas eu orava tanto, eu ia na igreja todos os dias, eu não faltava culto. Eu orava, eu não cortava meu cabelo, eu não fazia mal pra ninguém. Já ouvi alguém falar assim, ai, mas eu só tô fazendo mal pra mim mesmo. Não tô fazendo mal pra ninguém. Deus não vai me condenar igual condenou, igual uma pessoa assassina. Alguém já falou isso pra mim. Mas, gente, o amor de Deus por nós é tão grande, que Ele nos instrui a cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Agora, às vezes as pessoas servem a Deus de boca para fora, só na aparência. E eu não sou perfeita, já cansei de falar isso. Mas eu sei que todos os meus erros estão escancarados diante de Deus. Não posso esconder de Deus. Deus permite a gente errar. Sabe por quê? Porque se a gente não reconhecer a nossa fraqueza, não reconhecer o quanto somos pecadores e dependentes de Deus, a gente acha que é melhor do que o outro, melhor do que o homicida, do que o drogado, do que a gente se acha melhor, porque o nosso erro é diferente. Mas quando a gente entende a misericórdia de Deus, a gente entende, a gente lembra da Bíblia, das passagens da Bíblia, aquele ladrão, salteador que estava do lado do Senhor Jesus na cruz, ele não foi batizado, ele não serviu a Deus, não tinha temor até aquele momento. Só que ele se arrependeu de coração. Não que a gente vai deixar para a última hora, não. Não somos melhores. É isso que eu quero dizer. Somos resultado das nossas escolhas diárias. Erramos a todo momento. Só que todos os dias Deus dá a oportunidade da gente aprender, da gente pensar, da gente se arrepender, reconhecer os nossos erros e procurar mudar. Não
vai ter desculpa no último dia. Ah, eu não tive a oportunidade de ajudar. Ah, eu não conhecia o necessitado. Às vezes o necessitado senta do nosso lado na igreja e a gente às vezes não presta atenção, não se incomoda em perguntar para alguém do lado: você tá bem? A gente não quer se incomodar com a dor do outro. Ah, eu já tenho as minhas provas, já tenho as minhas lutas. Aí você não quer se incomodar. A dor é necessária. Sem a dor, sem passar pela prova, a gente não é modelado conforme a vontade de Deus. Sem passar pela dificuldade, a gente não chega na versão de nós mesmos que Deus requer. Se fosse fácil servir a Deus, o Senhor Jesus não teria sofrido tanto, morrido na cruz, da pior maneira possível, para deixar exemplo para nós de sofrimento e vitória, porque Ele venceu a morte. A passagem do filho pródigo é uma passagem que eu amo muito, porque mostra duas versões das pessoas de dentro da igreja diferentes. Muita gente criado dentro da igreja não dá valor nas coisas de Deus, não dá valor no privilégio que é nascer dentro de um lar cristão. Meus filhos mesmo, não falo dos de fora, eu falo dos de dentro, só que agora eles reconhecem isso. Mas às vezes é criado dentro de um lar cristão e não enxerga a beleza, não enxerga o privilégio e reclama porque não conheceu o mundo, reclama porque as pessoas lá fora parecem ser mais felizes. Quem vai para as baladas, quem vai para show, quem vai dançar e curtir. Aí o que acontece? Eles querem experimentar e, infelizmente, cada um vai fazer as suas escolhas. A gente cria os nossos filhos e ensina até uma altura. Depois a gente tem que deixar eles ter as escolhas deles, né? Mas eu sei que esse vídeo tá ficando muito longo. Eu queria saber editar para cortar metade. Se você não está satisfeito com as escolhas que você fez até hoje, então comece a fazer escolhas diferentes. Comece a lutar contra você mesmo, contra a sua carne, contra os seus pensamentos ruins, contra a sua boca que fala coisa ruim, reclama. Eu sei que Deus é justo. E muitas vezes acontecem coisas na vida da gente profetizado pela nossa própria boca. Gente, é isso. Chega por hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.